Se você não tiver fé, se para você a igreja é só uma terapia para se sentir melhor, se para você a igreja é só um lugar onde você se sente aceito, lá fora ninguém te aceita, aqui te aceitam, se para você a igreja é só um lugar para onde ir quando não tem nada para fazer, dificilmente você vai ter frutos ou resultados, porque a fé é o que transforma uma semente em uma árvore frutífera na tua vida. Então a primeira coisa que eu quero declarar nessa tarde para você é: abra teu coração para ser uma terra fértil e escute tudo com muita fé. Porque tem coisas que são fáceis de fazer, mas são difíceis de acreditar. E Deus vai te dar entendimento hoje e fé suficiente para que as coisas comecem a acontecer na tua vida, na tua família e no teu ministério. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. No segundo livro de Reis, capítulo 5. Uma história famosa e muito interessante, mas talvez você nunca tenha visto pelo lado que eu quero lhe mostrar hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio Deus havia concedido libertação à Síria. Quem está lendo comigo? Porque por meio de Naamã, Deus tinha concedido vitória à Síria. E ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. A primeira coisa que você tem que entender aqui que é a quebra de um paradigma, é a quebra de algo que a gente mantém com muita religião, debaixo de muita religiosidade, que é que Deus só dá vitória para o seu povo. Que Deus ama mais você porque você vem na igreja do que o pecador que está lá nas drogas agora. Porque a Bíblia diz que Deus, por intermédio de Naamã, deu vitória à Síria. Sobre quem? Sobre Israel. Porque tem gente que está lá fora pedindo mais misericórdia a Deus do que você que está aqui dentro só assistindo um culto, sem se conectar com Ele. Deus vê o coração de Naamã, Deus vê o espírito de Naamã e dá vitória a Naamã. Por isso, não se faça inimigo de quem pode ser amigo de Deus. Porque às vezes você se torna inimigo de uma pessoa que está mais próxima de Deus do que você, e você vai sair perdendo. Nessa ocasião, Deus não deu vitória a Israel, Deus deu vitória a Naamã, que era o capitão do exército da Síria, os inimigos do povo de Deus. E vai continuar o versículo, dizendo: os sírios haviam saído em companhias e trouxeram cativa da terra de Israel uma pequena menina. Algumas versões eu estou lendo na King James, outras versões dizem uma pequena criada. E ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora certa vez: quem me dera o meu senhor Naamã estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o recuperaria da sua lepra. Deixa eu te inserir nessa mensagem aqui, senão você não vai entender. Naamã sai com as companhias de Jerusalém, ou seja, pega os exércitos da Síria e fala: vamos embora daqui. Como eles já tinham arrasado Jerusalém, como eles já tinham matado muita gente ali, como Israel já estava escravizado pela Síria, ele pega uma menina, ele pega uma adolescentezinha, que para a Bíblia é chamada de pequena menina, não tinha mais de 12 anos, e pega como escrava. Provavelmente seus pais já tinham sido mortos nessa guerra. E Naamã escraviza essa menina e traz com ele para que lá na Síria, numa terra estrangeira, ela fosse escrava da mulher de Naamã. Essa menina teve seus sonhos interrompidos. Essa menina foi levada dos seus pais.
Essa menina foi arrancada da sua terra e colocada numa terra estrangeira, onde agora ela não ia ser tratada como amor, como era em Israel, mas seria escrava, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Agora ela era uma serva, seus sonhos foram mortos, sua família já não estava ali, a sua vida emocional estava descontrolada, porque ninguém consegue ter as emoções no lugar, numa situação de escravidão. Ninguém consegue sentir-se bem ou feliz sendo arrancado do seu lugar, da sua família, da sua paz. Aquela menina foi arrancada de tudo que ela tinha como segurança. O lugar que ela cresceu, a família que ela tinha, a sua nação, o seu Deus. Ela foi arrancada daquilo e levada escrava, algemada para a Síria. E um dia ela estava na casa dela, na casa servindo a esposa de Naamã, e vê Naamã chegando. Naamã, quando tirava sua armadura, todos podiam ver sua lepra. Porque tem coisas, principalmente as piores, que só quem está em casa que vê. Tem gente que fora é herói de guerra, com a armadura. Quando chega em casa, a mulher sabe exatamente quem ele é. Os filhos sabem quem ele é. É por isso que, se você quer conhecer alguém, não pergunta para o pessoal na rua, não. Pergunta para a esposa dele, pergunta para os filhos dele ou dela. Você vai saber quem é essa pessoa. E aquela menina vê então Naamã tirando a armadura, vê que ele é leproso. A Bíblia diz que ela suspira e diz: quem me dera. O que ela fala? Quem me dera que esse homem morresse, caísse duro no chão agora e aprendesse que sequestrar a menina é coisa do diabo. Quem me dera um raio caísse do céu agora e Jeová provasse de quem ele é Deus. Ele é meu Deus, não é Deus desse homem. Quem me dera esse homem agora tivesse um infarto fulminante para ver que Deus está comigo e que eu fui injustiçada. Foi isso que ela falou? Quem me dera esse homem conhecesse o profeta que está em Israel, porque certamente ele o curaria dessa lepra. Sabe por que os milagres pararam de acontecer no nosso meio? Porque a nossa vida emocional ficou na frente da vida espiritual. A gente prefere ver quem nos feriu morrer do que viver um milagre. A gente prefere que o vizinho que estaciona todo dia na nossa vaga discuta com a gente discute com ele, do que a gente deixar para lá para poder chamá-lo um dia para a igreja. Essa menina podia, como qualquer um de nós, provavelmente eu faria isso. Quando visse que ele estava leproso, falaria: bem feito, para aprender a não tocar no povo de Deus. Porque é isso que a gente fala hoje. A gente quer que a justiça esteja por sobre a misericórdia, mas só quando é para os outros. Quando é para a gente quer a misericórdia na frente da justiça. Quando é a gente quer mais uma chance de Deus. Quando é para os outros, manda matar logo, Senhor. Manda logo. Os milagres pararam de fluir como antigamente. Não é porque Deus não é mais poderoso. É porque as nossas feridas são maiores do que a nossa fé. É porque as nossas implicâncias, as nossas guerrinhas são maiores do que a nossa vida espiritual e o nosso amor pelas pessoas. Aquela menina podia ter torcido, agora que morra logo para aprender, mas ela preferiu passar por cima do seu próprio problema para facilitar a vida de quem o feriu. Jesus veio centenas de anos depois dessa menina, e ele passou os 3 anos ensinando o que essa menina fez. Se alguém te ferir numa face, dá outra. Sermão do Monte, Mateus 5, Lucas 6. Orai pelos vossos inimigos, abençoai quem maldiz vocês. Alguém te amaldiçoou? Não repreende não, abençoa. A Bíblia diz para abençoar. Eu não sei que manual de guerra espiritual espalharam no Brasil, que a gente quer repreender quem amaldiçoa, e a Bíblia diz: abençoa quem te amaldiçoa. Vence o mal com o
bem. A única arma contra o mal não é oração, não é jejum, não é monte, não é vigília. A única arma contra o mal é fazer o bem. Tá pegando, irmão? É por isso que muita coisa não acontece na nossa vida. Nós queremos manuais próprios nossos, das nossas igrejas, que não estão na Bíblia. Orai pelo que vos persegue. Qual foi a última vez que você ajoelhou e falou: Senhor, abençoa esse vizinho, tem me perseguido, prospera a vida dele. Senhor, que esse homem tem um encontramento com Deus, eu vi que ele tem um defeito na perna, cura ele, Senhor. Que esse homem seja curado e possa ver o poder de Deus. Qual foi a última vez que você fez isso com alguém que te perseguiu, que te feriu? A pessoa manda uma indireta no Facebook, você já bloqueia e para de falar? Ainda mais se te ferir, se te escravizar, como fizeram com essa menina. Deixa eu te falar uma coisa que está na Bíblia e você talvez nunca tenha reparado. Todo milagre, repete comigo, todo milagre. Todo milagre tem 3 personagens. Quem precisa do milagre, quem pode fazer o milagre e um facilitador de milagres. Quer ver? 5.000 pessoas precisavam comer. Ficaram o dia todo escutando instruções de Jesus, a fome bateu, o dia estava acabando. Os discípulos queriam mandar aquelas pessoas embora, mas Jesus falou: como eu vou mandar eles embora? Estão morrendo de fome. Aquelas 5.000 pessoas estavam precisando de um milagre. Tinha alguém ali naquela ocasião que podia fazer um milagre? Tinha, o próprio Jesus. Então tinha quem precisava do milagre, quem podia fazer o milagre, mas ainda falta o terceiro personagem. Tinha que ter um facilitador do milagre. Então Jesus pergunta: alguém aí tem alguma coisa de comer? Jesus podia fazer brotar pão do nada? Sim ou não? Sim, mas o personagem de facilitação de um milagre é obrigatório na Bíblia. Deus sempre vai usar uma pessoa para te abençoar. Da mesma forma que você foi ferido por pessoas, são pessoas que te abençoam. É por isso que você tem que estar muito bem emocionalmente e saber lidar com as pessoas. Porque quando você fala assim, ó, Deus me deu um carro. Quem já escutou esse tipo de testemunho? Deus me deu alguma coisa. Deus me deu uma geladeira, Deus me deu um carro. Quem já escutou isso? Alguém aqui já ganhou alguma coisa de Deus? Falou: foi Deus que me deu? Tipo um carro, alguma coisa assim? Deixa eu adivinhar como foi. Você abriu a garagem, aí veio um anjo descendo. Dona Maria, trago esse carro para você, caiu do céu. Foi assim? Deus usou quem para dar um carro? Um ser humano, uma pessoa. Porque da mesma forma que pessoas te feriram, Deus também só pode usar pessoas para te abençoar. Então aprenda a lidar com pessoas. Jesus falou: tem alguém aqui que possa facilitar esse milagre? E um menino falou: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Aquele menino abriu mão da comida que ele tinha para que na mão de Jesus virasse um milagre. Mas temos muitas outras histórias. Jesus estava dentro da sua casa em Cafarnaum, a multidão o apertava e um aleijado estava precisando de um milagre. Jesus estava dentro da casa, podia fazer um milagre. O aleijado estava precisando de um milagre, só que ele não podia chegar lá porque ele era aleijado. Então 4 amigos pegaram aquele aleijado, colocaram ele nas costas, romperam a multidão, subiram o telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram o aleijado com uma corda. Porque quando você é um facilitador de milagres, ou tem amigos que são facilitadores de milagres, eles vão romper a multidão, vão te descer de corda, mas vão facilitar a tua vida. Para o milagre acontecer, tem que ter 3 personagens: quem precisa, quem faz o milagre e quem facilita o milagre. Sabe o que eu reparei? Que tem gente que nasceu para atrapalhar e infernizar a vida dos outros. Você já reparou isso? Eu tenho que pegar avião todo dia. A gente prega o evangelho em tudo quanto é lugar. Então, às vezes, eu chego no aeroporto em cima da hora. E esse dia eu cheguei correndo, pelo amor de Deus, eu estou nesse voo das 2 horas. A mulher olhou, estava fazendo não, eu cheguei. Quê? Foi o voo das 2 horas? Não dá mais tempo. Falei: senhora, por favor, falta 5 minutos, dá tempo. Eu não tenho mala para despachar, é só você me dar o cartão de embarque, eu estou correndo. Não dá. Nesse voo você não vai. Falei: moça, por favor, não tem outro voo para essa cidade que eu estou indo, me ajuda. Então, mas não dá.
De repente está passando uma outra menina da mesma companhia aérea e fala: ih, pastor Tiago, sou eu. O que foi? Eu estou nesse voo das 2 horas. Ah, tá, peraí. Toma, vai. Mas isso não é milagre não. Isso é uma pessoa a fim de facilitar a vida dos outros. Uma queria infernizar, estragar o dia dos outros. Outra queria facilitar. Não, vai lá, dá tempo, corre. Tem gente que quer atrapalhar, tem gente que quer facilitar. Que tipo de pessoa você é? Você facilita a vida dos outros ou você atrapalha a vida de alguém? Você perdoa quando é ferido ou você se vinga quando alguém vem contra você? Só tem 2 tipos de pessoas: as que seguem Jesus e as que estão no mundo. Você precisa decidir em que classe você está incluído. E aquela menina, ela decidiu que as suas feridas, que o que aquele homem fez contra ela e contra o seu povo, não seria suficiente para travar o milagre de ninguém. Eu não vou ser motivo de escândalo. Eu não vou ser motivo que alguém não receba seu milagre. Ah, se ele encontrar o profeta que está em Israel. Essa menina era uma escrava. Mas se passaram 3.000 anos, a gente está falando dela aqui. Porque quem facilita a vida dos outros entra para a história. Uma vez eu estava no avião fazendo um voo de Curitiba para São Paulo. Estava do lado, peguei um avião com um pastor internacional muito famoso, muito forte na palavra. E eu estava do lado dele no avião e todo feliz com a oportunidade que a gente fazer um voo de 1 hora juntos. E eu estava: pastor, como é que o senhor faz isso? Já estava perguntando um monte de coisa e me aprofundando na amizade. O avião decolou. Quando eu olhei para o lado, do outro lado do corredor aqui no avião, tinha uma menininha de 8 anos de idade, sem cabelo, com a cabeça raspada e com uma máscara. Eu olhei e vi aquela cena triste, a menininha com os olhos amarelos, e virei as costas. Eu falei: muito forte para mim. Eu tenho uma filha de 8 anos. Isso é muito forte para mim. E continuei conversando com o pastor. E sabe qual é o problema? Que às vezes você esquece do que ora. Jesus não esquece do que você orou, você esquece. Então às vezes você vem para a igreja e fala: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aí você vai numa igreja e começa a ser usado por Deus. E quando sai da igreja fala: eu vou sair daqui, eu sou muito usado, as pessoas me usam nesse lugar. Ué, mas você não pediu para eu te usar? Só que para eu te usar você tem que estar num lugar, você tem que estar com pessoas. Você acha que são as pessoas que estão te usando? Tem gente que nem sabe nem o que está pedindo para Deus. Acha que Deus esquece. Deus lembra de cada pacto que você fez no altar. Você que esqueceu. Ele não esquece não. Quantas vezes eu falei: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser instrumento das tuas mãos. Aí num momento como esse, Deus lembra: ah, ele quer ser instrumento das minhas mãos. Eu esqueci que eu orei isso, né? Deus não. Então eu virei as costas, comecei a conversar com o pastor internacional, famoso. O Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim: se eu estivesse dentro desse avião em pessoa, eu estaria do lado do pastor famoso ou estaria do lado do enfermo, do doente? E aquilo começou a me incomodar. Vou para cá, vou para lá, disfarça, até que não aguentei mais, porque quando o Espírito Santo fala contigo é de uma forma tão convincente que você não tem como fugir. Então eu falei, chamei a aeromoça: aeromoça, eu tenho como mudar de lugar? Eu posso passar ali para o outro lado? Ela falou: vou pedir permissão para a mãe da menina. Se ela deixar, você vai. Então a aeromoça foi lá, perguntou para a mãe da menina. A aeromoça voltou e falou: olha, a mãe da menina falou que tudo bem. Espera só o comandante apagar os cintos, que fica aceso. Quando apagar, você pode tirar o cinto e sentar do lado dela. Passou um tempo, apagou o cinto, tirei o cinto, fui lá para o lado da menina. Olhei para a menina. Falei assim: deixa eu te contar uma história. Tinha um homem chamado Jesus que podia andar sobre as águas. Ela baixou a máscara e começou a rir. E eu falei: esse homem, comecei a contar toda a história de Jesus. Eu sou pai de 3 filhos, eu sei contar a história. Comecei a contar a história de Jesus andando sobre as águas para ela. E ela começou a rir. E a mãe olhava e ria. E eu contei e tal. E teve uma hora que ele falou, ele olhou por dentro do barco e falou assim: Pedro. Porque Jesus sabe o nome de quem ele vai chamar. Falei para ela: qual o seu nome?
Ela riu e falou: Ana. E a mãe começou a chorar. Chorar alto. Eu falei: meu Deus, o que foi, senhora? A minha filha não fala. Agora, eu não tenho nenhum dom de curar. A gente acha que Deus só vai usar a gente se tiver um dom. Ah, não, profetizar não é comigo porque eu não tenho o dom da profecia. Não, curar não é comigo. Não. Irmão, se você é filho de Deus e só tem você, vai ser você mesmo que Deus vai usar. Deus dá até aquela olhada. Eu vou dar preferência para quem tem um dom de cura. E não tem ninguém no avião com dom de cura. Vai o Tiago mesmo que crê em mim. Se você crê em Jesus, obras maiores você vai fazer. Ah, sabe o que eu reparei? Um milagre aconteceu. Mas tem 3 personagens nesse milagre. A Ana, que precisava do milagre. Eu, que cria em Jesus e por causa do nome de Jesus poderia realizar um milagre. E a aeromoça que facilitou. Porque se a aeromoça falar para mim: infelizmente não pode mudar de lugar, como eu ia sair do meu lugar? Todo milagre tem 3 personagens. E sabe o que eu percebi? Sem o facilitador de milagres, as coisas não acontecem. É por isso que mais importante do que você receber ou fazer um milagre é você estar facilitando o milagre dos outros todo dia. Todo dia você procurar uma oportunidade para facilitar a vida de alguém. Tem gente que não pode mais chamar o vizinho para a igreja e ele vai perder o milagre dele por causa disso, porque você já brigou tanto com ele, discutiu por causa de vaga, discutiu por causa disso, discutiu por causa da água que fica aberta, discutiu por tanto de coisa que agora você não tem como mais facilitar a vida dele. Se aquela menininha que foi levada escrava para a Síria, resolveu passar por cima da sua escravidão, resolveu passar por cima da sua humilhação, para que o seu algoz, para que a pessoa que fez mal para ela fosse curado, imagina por tantas coisas nós vamos ter que ficar calados, deixar para lá, para que as pessoas que nos fizeram mal recebam o seu milagre. Porque isso é o Evangelho. Evangelho diz que é melhor dar do que receber. Antes do teu milagre é melhor que teu vizinho receba. Esse é o Evangelho. Eu aposto que aqueles 4 amigos que colocaram o aleijado nas costas e subiram para descê-lo ali para Jesus curar, também estavam precisando de alguma coisa. Mas preferiram ajudar quem precisava mais. Sabe por quê? Não importa que você precise de Jesus hoje, tem gente precisando muito mais do que você. No mínimo você está aqui sentado, tem gente no hospital, nas últimas, precisando mais do que você. Ah, mas estou cheio de dívida. Tem gente que vai morrer hoje porque não pagou a dívida. Tem gente pior do que você. Tem gente que está na fila do milagre. E você está preocupado com o teu, em vez de facilitar para os outros. Deus fez muitos milagres na minha vida. Eu estou aqui é um milagre. A conferência que aconteceu em São Paulo esse final de semana é um milagre. Mas tudo isso é um milagre porque antes de acontecer comigo, eu facilitei o milagre de muita gente. Eu passei por cima de muita coisa. Quantas pessoas me feriram? Quantas pessoas desacreditaram em mim? Quantas pessoas me passaram para trás nesse processo? Quantas pessoas só me usaram? Quantas pessoas fizeram um monte de coisa? Passava o tempo, elas vinham me pedir algo. Eu falei: claro, vou te ajudar, sim. Porque mais importante que o meu milagre é o milagre deles. Facilitar a vida de alguém, porque eu sei que Deus não iria esquecer de mim. Deus não ia me deixar para trás. E melhor do que você correr atrás do teu milagre é Deus entregar o teu milagre. Tem gente que está sempre correndo atrás de um milagre e nunca tem. E quando Deus olha e resolve entregar, ninguém impede o teu milagre. Deus me trouxe lá de São Paulo, vim aqui hoje para te falar o seguinte. Muitas pessoas te feriram, desacreditaram de você. Muitas pessoas tentaram te enganar, te passar para trás, te traíram. Mas essas pessoas também precisam de um milagre. Repara o que aconteceu. Naamã escuta isso da boca daquela criada. Pega riquezas, vestes reais, ouro, um monte de presente, coloca em camelos e vai para Israel. Como ele era alto oficial da Síria, ele vai direto no rei de Israel. Chega diante do rei de Israel e diz: olha, está aqui ouro, está aqui presentes, está aqui recursos, está aqui roupas, festivais. Eu quero ser curado, porque eu sei que Israel tem cura. E o rei de Israel começou a rasgar sua roupa em sinal de revolta. E falou: esse homem está armando para mim, como eu vou curar alguém?
E o rei de Israel achou que era uma armação da Síria para eles voltarem a escravizar Israel. Essa história correu entre o povo de que o rei rasgou sua roupa e chegou no ouvido de Eliseu, o profeta. Eliseu, quando soube disso, pegou um moço e falou: vá lá no rei, vá lá no palácio, manda trazer Naamã para mim e diz para ele que ainda tem profeta em Israel. Tem gente que vai nas pessoas importantes antes de ir nos profetas. E quem carrega a palavra são os profetas, não são as pessoas importantes. Não é quem tem mais seguidor na internet. Obrigado, meu irmão. Quem carrega a palavra são os profetas do Senhor na terra. Então Naamã vai até a casa de Eliseu. Eliseu nem sequer atende. Manda Geazi atender. Geazi atende e fala: olha, o profeta mandou você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: o quê? Esse rio sujo? Sabe por que Jesus, os 3 anos que operou na terra, pregou aos pobres? A Bíblia diz: ele pregou aos pobres. Porque o pobre, porque está sempre em algum tipo de necessidade, acredita muito mais no que Deus diz do que no rico diz, do que no que o rico acredita. Naamã falou assim: eu vou tomar banho no rio sujo? Se fosse o pobre precisando de milagre, já estava mergulhando. Sim ou não? Não tem nada a perder. O rico quer calcular as coisas. Será? Mas na Síria tem rios mais limpos. Mas começou a questionar o milagre. E aí um servo falou: Naamã, peraí, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Por que você não vai ali no rio, toma um banho e acabou? E convencido por um servo, Naamã tira a roupa, vai no rio e dá 7 mergulhos. No 7º, quando ele levanta, a Bíblia diz que a sua pele estava como de um neném, totalmente restaurada. O milagre estava feito. O milagre aconteceu. Então ele pega todo aquele dinheiro, pega as roupas festivais, o ouro, e vai entregar na mão de Eliseu. Eliseu não recusava oferta nem de viúva. Mas aquela oferta ele recusou. Porque tem ofertas que já tem endereço, e aí daquele que botar a mão em algo que não era seu. Tem coisas que passam pela sua mão, mas não é teu, você vai ter que entregar a alguém. Eliseu entendeu. Pode atender, irmão. Eliseu entendeu que aquilo não era dele, que tinha alguém que facilitou para aquele milagre acontecer. Porque você imagina o que ia acontecer. Naamã volta para casa com toda aquela riqueza que Eliseu não quis, chega em casa e tem uma menininha rindo para ele. E aí, deu certo? Além da liberdade, o que mais essa menina ia ganhar de Naamã? No mínimo as coisas que ele separou para o profeta. Só que no caminho, quando ele estava voltando, o moço do profeta correu, sem Eliseu saber. Falou assim: como pode esse homem negar uma oferta dessa? Está aqui precisando. Porque quem vai fazer algo errado sempre vai inventar uma desculpa para fazer primeiro. Ele precisa ter uma desculpa mental para fazer a besteira. Está me acompanhando? Ele falou assim: tanta gente aqui precisando, e o profeta negou essa oferta, é porque a oferta já tinha dono. E quem ouve Deus não bota a mão naquilo que já é dos outros. E Geazi correu e falou assim: olha, Eliseu mudou de ideia, ele vai aceitar a oferta. Então, tudo bem, pode levar. Geazi escondeu a oferta, voltou para casa. Quando ele entrou em casa, Eliseu falou: onde você estava? Eu? Não estava em lugar nenhum. Eliseu olha para ele: não foi o meu espírito contigo? A Bíblia está dizendo que o Eliseu ficou em corpo em casa, mas o espírito de Eliseu foi acompanhando para ver o que Geazi ia fazer. Olha o tamanho das maravilhas que Eliseu fazia. Meu espírito não foi contigo, eu não vi o que você fez? A Bíblia diz que quando sai um demônio de alguém, ele fica rodeando a terra, encontrando uma casa limpa para entrar. Quando sai uma maldição de alguém, é a mesma coisa. Eliseu falou o seguinte para ele: agora, a lepra que estava sobre Naamã e está procurando alguém para entrar, vai pegar em você e em toda a tua descendência. Porque ninguém rouba a bênção de um facilitador de milagres.
cada vez que você facilitar a vida de alguém, principalmente de quem te feriu, Deus vai mandar um caminhão de recompensa, de bênçãos no teu caminho. E ai daquele que atrapalhar de chegar. Cada vez que você facilitar a vida de alguém, vai chover bênção, milagre para tudo quanto é lugar, porque Deus ama os facilitadores de milagres. Deus ama quem passa por cima das suas feridas para facilitar a vida de alguém. Deus ama quem dá preferência ao outro. Deus ama quem dá em vez de receber. Deus ama quem pratica a palavra. E talvez muita coisa está parada na tua vida. Muitos milagres já eram para acontecer e não aconteceram por um motivo: você não facilitou a vida de ninguém até hoje. Você nem sequer perdoou quem te feriu. Você nem sequer orou por quem está te perseguindo. Tem gente que quando é perseguido tenta colar com alguém mais forte para tentar fazer frente à perseguição. A Bíblia fala, não é para você arranjar um amigo político, um amigo forte de alguma coisa para te ajudar, não, é para você orar por quem está te perseguindo. Será que a gente não está lendo a Bíblia? Recentemente uma pessoa muito forte no Brasil começou a me perseguir. Eu só fiz o que a Bíblia mandou. Sabe o que eu descobri? A Bíblia dá certo. Você precisa descobrir por você mesmo que a Bíblia dá certo. Senão você vai ficar acreditando só no que os outros falam. Eu falei, Senhor, essa pessoa está me perseguindo. Tu sabe, Senhor, que eu não fiz nada. Abençoa a vida dele. Prospera a vida dele de tal forma que ele esqueça meu nome. Deus em uma semana virou o jogo de tal maneira, mas de tal maneira, que aquela perseguição virou em promoção para o nosso ministério. Então entenda que até o que você acha que é ruim, quando você cumpre a palavra, vira uma bênção sem medidas sobre a tua vida e a tua família. E aquilo que você está enfrentando hoje, que você acha que é negativo, você acha que é ruim, Deus agora mesmo, nesse altar, pode virar em bênção. Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Você só precisa facilitar. Você precisa ser aquele menino que tinha uns 5 pães e 2 peixinhos. Estava no meio do deserto, falou assim, eu vou dar a comida que eu tenho. Por que essas pessoas não se prepararam? Olha os nossos questionamentos. A gente é assim. Eu me preparei, eu fiz o meu lanchinho, estou no meio do deserto, as pessoas nem se preocupou e eu vou ter que dar o que é meu para os outros? Ah, meu Deus, Deus te pegou aí. Deus falou, é isso mesmo. Você vai ter que dar o que é teu para os outros. Tá afim? Porque eu vou pegar o que é teu, que só dava para um, e vou alimentar 5.000. E tem mais, vai sobrar ainda. E tem mais, você vai entrar para a história. E tem mais, vai vir chuva de bênção sobre você. Vai ter camelos carregados de tesouros indo em sua direção. Seja um facilitador da vida das pessoas. Principalmente facilite a vida das pessoas que te perseguiram, te feriram, falaram mal de você. Hoje eu estava no caminho para cá, pegando um avião. E uma pessoa que me fez muito mal, me mandou uma mensagem. Descobriu meu telefone com alguém, que faz muito tempo que a gente não se fala. Me mandou uma mensagem, falou, estou precisando muito da sua ajuda. Em 30 segundos eu respondi, claro, o que você precisa? Ele falou, preciso disso, diz uma coisa difícil. E eu falei assim, me dá 5 minutos que eu vou conseguir isso para você. Liguei para a minha equipe, liguei para tal coisa, fiz, blá, blá, blá. 5 minutos depois eu falei assim, olha, está resolvido, seu problema vai ser resolvido. Essa pessoa nunca me pediu perdão. E eu não estou esperando o perdão dela. Porque se Deus me perdoou das coisas que eu fiz, por que eu não posso perdoar as pessoas que me feriram? E eu facilitei a vida de alguém que me fez muito mal. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu me esforço para cumprir a palavra de Deus. Porque eu descobri que a palavra de Deus dá certo. A palavra de Deus dá certo. Quer ser feliz? Cumpre a palavra de Deus. Quer ser vitorioso? Cumpre a palavra de Deus. Quer andar de vitória em vitória? Cumpre a palavra de Deus. A palavra de Deus dá certo.
A gente acredita no que os outros falam. A gente acredita no que o homem da rádio falou. A gente acredita no não sei o quê, mas a Bíblia mesmo a gente não lê para saber o que realmente está escrito. Deus não vai te honrar pelo que você escutou em algum lugar. Deus vai te honrar pelo que você leu, creu e realizou. Então prepara. Porque está chegando um tempo na tua vida que milagre vai fazer parte da tua rotina. Vai ser normal acontecer milagres. Porque você já facilitou milagres de tanta gente, que na tua vida vai começar a acontecer.